Olá pessoal, vamos para a nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos, com a professora Caroline Rodrigues, na turma do 8º ano B. Então, amados, vamos para a nossa aula de hoje, dia 5 de abril de 2021. Vamos iniciar respondendo as nossas questões da nossa última aula, tá? Então, nós tivemos aí uma fábula para a gente fazer a leitura, que era do cavalo e do burro. E nós tivemos algumas perguntas. Quais características podem ser definidas para que esse texto, o cavalo e o burro, possa ser considerado uma fábula? Bem, gente, os animais do texto que são personagens, e isso já caracteriza que é uma fábula. Eles possuem características humanas, então eles falam, eles possuem sentimento, né? Por meio dessas características, né, dele falar, dele possuir o sentimento, eles se movimentam dentro da história e faz a história se desenvolver, se desenrolar, que vai levar lá no final a construção de um aprendizado, de um ensinamento que vai ser a moral do texto, ok? Então isso caracteriza que ela é uma fábula. Nessa fábula do cavalo e do burro, por que eles se desentenderam? Eles se desentenderam porque o burro, ele levava um peso maior do que o do cavalo. O burro sugeriu fazer uma divisão e o cavalo não aceitou. Terceiro, a atitude do cavalo trouxe consequências que já tinham sido previstas pelo burro. Qual o comportamento humano que o cavalo teve? O comportamento que o cavalo teve, que ele demonstrou, foi o comportamento de egoísmo, que nós humanos muitas vezes temos, e o cavalo demonstrou também ter essa atitude aí nessa fábula. Qual o ensinamento essa fábula ela transmite para a gente? O ensinamento que ele traz é que nós não devemos julgar, é que nós devemos sempre ajudar os nossos semelhantes nas situações em que algum dia a gente também possa estar naquela situação. Tá? Então, a atitude egoísta do cavalo fez com que ele passasse pela mesma situação que o burro passou há um tempinho atrás. Tá? E uma moral lida para o texto, existem várias morais que a gente pode colocar, mas a mais simples é: não faça com os outros aquilo que você não deseja para si mesmo. Certo, amados? Então, hoje nós vamos começar a estudar pelo nosso livro, tá? Ficou para a semana passada vocês estarem indo buscar o livro lá na escola, e hoje a gente vai começar a fazer os exercícios do livro, a estudar pelo livro, os conteúdos do livro, tá? Então, lá na nossa unidade 1, capítulo 1, na página 14, a gente vai começar a ir pelo baú dos livros. Lá no início ele já começa dizendo assim: você já parou para pensar na importância que as palavras têm no nosso dia a dia? Você já imaginou a força que as palavras têm? Como elas são usadas para ensinar, para construir, desconstruir, para enganar, mascarar, divertir, separar, reunir. Então, as palavras elas são utilizadas para tudo no nosso dia a dia. Tá bom? Aí vem ainda a pergunta: as palavras elas têm dono? Elas são livres? Elas são domáveis? Elas são fáceis? Elas são difíceis? Elas condenam? Elas absolvem? Né? Então, a gente tem um mix aí de coisa que a gente pode pensar em relação à palavra. Então, nós temos um texto de Victor de Sales, que é o Enigma da Esfinge e o Oráculo de Delfos. Tá? Então, a gente vai fazer agora a leitura dele, para mais na frente a gente fazer a interpretação. Então, o Enigma da Esfinge e o Oráculo de Delfos diz o seguinte: a Esfinge era um monstro mitológico, com cabeça de mulher, corpo de leão e asas de águia. Essa tradição mitológica originou-se no Egito e passou para a Grécia. A sua principal estátua ficava no templo de Apolo, no chamado Oráculo de Delfos. Esfinge é uma palavra do egípcio arcaico que significa apertar a garganta até sufocar ou mesmo asfixiar. Já oráculo é uma palavra em parte grega e em parte latina que significa profeta, adivinho. Delfos era um local sagrado onde o Apolo, o deus da luz e das profecias, era consultado por meio da sua grande sacerdotisa chamada de Pítia ou Pitonísia.
nome que quer dizer aquela que vence a escuridão. A esfinge era famosa por seus enigmas, mas todos tinham uma mesma finalidade: decifra-me ou te devoro. Ou seja, aquele que não decifrasse era por ela devorado. Um dos enigmas muito conhecido era mais ou menos assim: o que é o que é? De manhã anda de 4, ao meio-dia sobre 2 pernas e pela tarde com 3 pernas. Tá? Então, nós temos aí o texto, o Enigma da Esfinge e o Oráculo de Delfos, que vocês podem estar acompanhando direitinho na página 14 do livro de vocês. Então, queridos, leiam direitinho esse texto. Novamente, ele está na página 14, tá? Interprete ele, veja o que ele quer dizer direitinho, falando sobre a esfinge, falando sobre o oráculo, tá? E responda com calma 4 questões. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, que está bem na página 15, tá? Só essas 4 questões. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, que está na página 15, tá? Hoje nós temos 2 aulas de português seguidas, tá? Então, terminamos aqui nossa primeira aula, vamos para a segunda. Certo, pessoal? Então, para começar a nossa segunda aula, abra um livro na página 16 e nós vamos fazer leitura e interpretação de mais um texto, tá? Esse texto agora, ele tem o nome de Palavras, o nome do texto é Palavras, e ele é de Adriana Falcão, tá? Adriana Falcão é a autora desse texto, Palavras. No texto, onde você encontrar um colchetezinho com 3 pontinhos, os 3 pontinhos dentro de um colchete, quer dizer que tem algumas partes do texto que foram retiradas dele, tá? Que não está aí, mas que existe mais coisa aí nesse texto, tá bom? Então, vamos lá, vou iniciar fazendo a leitura desse texto. Palavras. Vamos lá. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição. Os poetas classificam as palavras pela alma, porque eles gostam de brincar com elas, e para brincar com elas é preciso ter intimidade primeiro. A alma da palavra, que define, explica, ofende ou elogia, se coloca entre o significado e o significado para dizer o que quer, dar sentimento às coisas, fazer sentido. A palavra nuvem chove, a palavra triste chora, a palavra sono dorme, a palavra tempo passa, a palavra fogo queima, a palavra faca corta, a palavra carro corre, a palavra diz o que quer e nunca desdiz depois. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. As palavras são sinceras, as segundas intenções são sempre das pessoas. As palavras também têm raízes, mas não se parecem com plantas, a não ser algumas delas: verde, caule, folha, gota. As células das palavras são as letras. Algumas são mais importantes do que as outras. As consoantes são tanto insolentes, roubam as vogais para construírem sílabas e obrigam a língua a dançar dentro da boca. A boca abre ou fecha quando a vogal manda. As palavras fechadas nem sempre são mais tímidas. A palavra sem vergonha está aí de prova. Prova é uma palavra difícil. Porta é uma palavra que fecha. Janela é uma palavra que abre. Entreaberto é uma palavra que vaga. 20º é uma palavra bem alta. Carinho é uma palavra que falta. Miséria é uma palavra que sobra. A palavra óculos é séria. Cambalhota é uma palavra engraçada. A palavra lágrima é triste. A palavra catástrofe é trágica. A palavra súbito é rápida. Demoradamente é uma palavra lenta.
Espelho é uma palavra prata. Ótimo é uma palavra ótima. Queijo é uma palavra rato. Rato é uma palavra rua. Existem palavras frias, como mármore. Existem palavras quente, como sangue. Existem palavras mangue, caranguejo. Existem palavras musas, alentejo. Existem palavras itálicas, cial. Existem palavras grandes, anticonstitucional. Existem palavras pequenas, microscópico, minúsculo, molécula, partícula, quinhão, grão, covardia. Existem palavras dia, feijoada, praia, boné, guarda-sol. Existem palavras bonitas, madrugada. Existem palavras complicadas, enigma, trigonometria, adolescente, casal. Existem palavras mágicas, Shazam, abracadabra, pirlipimpim, sim e não. Existem palavras que dispensam imagens, nunca, vazio, nada, escuridão. Existem palavras sozinhas, eu, apenas, sertão. Existem palavras plurais, mais, muito, coletivo, milhão. Existem palavras que são palavrão. Existem palavras pesadas, chumbo, elefante, tonelada. Existem palavras doces, goiabada, marshmallow, quindim, bombom. Existem palavras que andam, automóvel. Existem palavras imóveis, montanha. Existem palavras cariocas, corcovado. Existem palavras completas, elas todas. Toda palavra tem a cara do seu significado. A palavra, pela palavra, tirando o seu significado, fica estranha. Palavra, 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 palavra não diz nada. É só letra e som. Certo, pessoal, esse texto que nós acabamos de fazer a leitura dele, palavra, ele é um pouquinho mais extenso, tá? Que aquele outro que nós lemos, mas é bom vocês fazerem a leitura novamente dele. Ele tá aí na página 16 e 17. E vamos interpretar também com calma lá na página 18. Vocês vão responder o exercício primeiro, segundo, terceiro e quarto, ok? Vou aguardar as respostas. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!